Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a mensagem de hoje ela está baseada no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículos 1 a 12, onde destaca os versículos 9 a 11, que diz assim: Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Que Deus Espírito Santo nos ilumine neste momento que nós queremos meditar na sua palavra. Amém. Podeis sentar. Estimados irmãos, esta primeira mensagem deste ano de 2023, eu gostaria de refletir com vocês sobre sinais de Deus. Sempre num final de um ano e também início de outro, nós muitas vezes paramos para refletir nos objetivos e nos caminhos que queremos traçar para o novo ano que está se iniciando. Eu até mesmo trouxe uma mensagem há dois cultos atrás, falando exatamente sobre isso. Que caminho seguir, quais objetivos que nós temos para esse novo ano de 2023. E o que vocês fazem quando vocês, por exemplo, estão indecisos? Quando alguma dificuldade aparece e vocês pensam assim: o que fazer? Que caminho eu vou seguir? Que rota eu vou traçar? O que eu vou fazer agora? E até mesmo como foi a minha mensagem no programa de Natal. E agora, José? O que fazer? O que fazer quando algo que vocês não queriam que acontecesse, vem acontecer? O que vocês fazem quando vocês não sabem que caminho seguir? Qual o rumo, qual o objetivo, ou qual a rota que vocês devem seguir quando tem uma decisão difícil na vida de vocês? O que vocês fazem? O que um cristão normalmente deveria fazer quando ele está em dúvidas? Quando ele não sabe qual caminho seguir? O que nós devemos fazer? Orar. Isso mesmo. Quando a gente não sabe qual caminho seguir, qual direção tomar, nós devemos orar. Nós devemos parar para falar com Deus e pedir a sua ajuda, a sua orientação, para que Deus nos mostre qual caminho devemos seguir, qual rota devemos tomar, qual ação que devemos fazer. E pensando e refletindo sobre isso, eu estava pensando em algo. Vocês acreditam que Deus, Ele fala conosco? Se a gente fala com Ele através da oração, vocês acreditam que Deus fala conosco? Que Deus responde a oração? Como que Deus se manifesta a nós? Como que Deus fala com a gente? Tem algumas pessoas, algumas religiões, que acreditam que Deus
Deus vem de uma forma brilhante, de uma forma resplandente e fala com as pessoas, como numa revelação, como se visse uma luz e ouvisse a voz de alguém falando alguma coisa. Se isso acontece ou não acontece, não vou entrar em questionamento agora. Mas eu acredito que Deus fala muito claramente conosco de uma outra forma. Como que Deus fala com a gente? Eu acredito que Deus fala claramente conosco através da sua palavra. É aqui que Deus claramente se manifesta a nós. É através da sua palavra que Deus fala conosco. Aliás, é por isso que a Bíblia é chamada de a palavra de Deus. É assim que Deus fala conosco. Mas além disso, e eu poderia dizer, não, essa resposta, pastor, essa tua resposta é simples, é óbvia. É óbvio que Deus fala conosco através da sua palavra. Mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Será que Deus se manifesta de outras maneiras para nós, sem ser através da sua palavra? Será que Deus envia para nós sinais? E aí eu pergunto, vocês acreditam em sinais? Vocês acreditam que Deus, quando nós pedimos a sua ajuda, Deus se manifesta através de sinais? Algumas pessoas, quando não sabem o que fazer, quando estão diante de uma decisão difícil, não sabem que caminho seguir, elas pedem e olham para Deus assim: Deus, por favor, me ilumine, me dê um sinal. Que decisão eu tenho que tomar? O que eu devo fazer? Por favor, me dê um sinal. Se você me der um sinal, eu vou acreditar. Será que Deus se manifesta também através de sinais? O que vocês acham? Sim ou não? Bom, independentemente da sua opinião, agora eu vou falar um pouco da minha opinião e da minha experiência também com relação à questão de sinais. Eu acredito que Deus fala sim e se manifesta hoje para nós através de sinais. Além de, claramente, através da sua palavra, Ele falar claramente a nós, mas eu acredito sim que Deus nos manda e Deus envia sinais para nós hoje. Eu poderia aqui relatar algumas situações que já ocorreram comigo com relação a isso, com relação a sinais de Deus na minha vida. Mas eu vou me ater a uma que aconteceu recentemente, no penúltimo dia deste ano, quer dizer, no penúltimo. Eu, a Rebeca e o Samuel, estávamos nos preparando para sair na sexta-feira em direção à casa dos meus pais, em Rolante. Nós queríamos passar a virada do ano lá com eles. E aí, então, nós arrumamos nossas coisas, nossas malas, e sexta-feira de tardezinha já estávamos nos preparando então para ir até lá. Já havíamos colocado todas as coisas dentro do carro, e quando eu fui ligar o carro para sair, eu dou a partida e o carro não liga. E logo me veio a lembrança de que o Samuel havia estado brincando dentro do carro com as luzes e tal, e a porta do carro havia ficado entreaberta quando ele saiu do carro e a luz do carro dentro do carro ficou acesa, consumindo assim a bateria do carro,
E quando eu fui ligar o carro, não consegui. E aí, já pensei, e agora, o que eu faço? Já pensei, o que eu vou fazer mediante essa situação? Vou chegar mais tarde? Como é que eu vou fazer para ir lá nos meus pais agora? Aí a Rebeca, ela disse assim, por que tu nós então faz uma ponte, né? Pega lá os cabos, só que nós não tínhamos, né? E coloca no outro carro, no carro da igreja. Daí eu fui lá no nosso vizinho, lá no Espíndola, fui lá, comprei os cabos, iríamos fazer a ponte. Só que o meu carro, né, o carro nosso, ele estava dentro da garagem. E como ele estava desligado, né, nós tivemos que empurrar o carro para fora da garagem. E quando nós fomos empurrar o carro para fora da garagem, eu, que estava um pouco avoado naquele momento, com a porta aberta do carro, fui empurrando o carro, cuidando, né, para o carro não bater em nada, porém eu não lembrei da porta aberta. E aí, a porta lateral do carro bateu na porta da garagem e foi para frente, assim, dando um estouro, assim, um bam, amassando a lataria, até mesmo tirando a porta fora, né, do lugar dela. E aí, eu fiquei pensando, eu acho que isso é um sinal de Deus, acho que, não sei. Já comecei a ficar preocupado, pensando assim, e agora? Não vou mais poder ir para Rolante, carro sem bateria, a porta estragada. Mas a Rebeca falou assim para mim, Diego, não te preocupa, isso aí talvez é só um sinal de Deus e que a gente não era para sair talvez agora. Vamos tentar resolver, e aí se a gente conseguir resolver, a gente vai. E eu fui me acalmando, pensando assim, tá bom, vamos fazer isso. Então resolvemos um problema primeiro, o problema da bateria, conectamos os cabos, ligamos o carro funcionou. E aí eu pensei, bom, agora eu tenho que resolver o problema da porta, que a porta nem fechava, né, porque ela tinha saído do lugar. Eu já liguei para o mecânico, levei o carro lá, ele tirou uma peça que estava impedindo a porta de fechar. Depois de tirar a peça, ele disse, agora você pode sair, pode passear, não tem problema nenhum. Depois, aqui na outra semana, tu traz aqui que a gente arruma a porta. Eu, tá bom, ok. Por fim, a situação foi resolvida e algum tempo depois nós já iríamos sair, daí eu fiquei pensando o seguinte, mas eu precisava comprar o gás de cozinha, porque era o penúltimo dia do ano e já as notícias diziam que o gás iria aumentar. E aí, peguei o carro e fui em direção ao lugar que vende lá gás, né? E quando eu estava passando em frente à escola Langendonk, não sei se vocês passaram por lá recentemente, ou até mesmo ontem de tarde, mas tem duas mulheres lá que estão vendendo algumas coisinhas, não sei se vocês chegaram a passar lá pela frente da escola. Mas elas estavam vendendo fitinhas de Nossa Senhora Aparecida. E eu falei para elas assim, olha, muito obrigado, mas eu não sou católico, né? Eu não sou católico. E ela falou, não, mas não tem, a gente tem aqui um marca-texto, marca-página, que na realidade não era uma marca-página, era um adesivo, com dizeres da Bíblia, com versículos bíblicos. E eu, pode ser.
dei uns trocados para ela e ela me retornou então um adesivo que tinha um versículo bíblico escrito naquele adesivo. E o versículo bíblico que estava escrito naquele adesivo era o versículo de Provérbios, no capítulo 16, versículo 9, que diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Em outras palavras, em outra tradução, vai dizer: o homem tem os seus planos, o homem traça os seus objetivos, mas é Deus quem dirige, quem guia os nossos passos. Quando eu recebi aquele versículo na mão, eu dei uma risada e pensei: não, com certeza é Deus que está falando comigo. Mostrando que a gente pode até ter os nossos planos, mas é Deus quem dirige a nossa vida. Não sei o que teria acontecido se nós tivéssemos logo saído, mas, graças a Deus, nós fomos até a casa dos meus pais e nada aconteceu. Pode ser, não sei, que alguma coisa tivesse acontecido se nós tivéssemos conseguido sair logo de casa. Mas isso eu não sei, não posso dizer. Mas uma coisa eu posso dizer sim claramente, que parecia que Deus estava me dando sinais, me mostrando alguma coisa, querendo me dizer algo através dessa situação. E realmente Ele disse. Ele falou comigo. E como eu disse, Deus fala claramente conosco através da sua palavra. Primeiramente, Ele mandou sinais. Um carro que não pega, uma porta que se estraga, a esposa dizendo: olha, talvez Deus não queira que a gente saia logo. E depois dos sinais, Ele falou comigo através da sua palavra, de Provérbios, dizendo: o homem traça o seu caminho, os seus planos, mas é Deus quem dirige os passos. E assim, estimados irmãos, eu acredito que Deus fala com a gente. Deus se manifesta conosco através de sinais. Alguns claros, outros talvez não tão claros, que a gente depois vai ver e vai refletir realmente. Acho que Deus esteve cuidando, esteve ajeitando para que tudo desse certo. Na história bíblica de hoje, também não poderia ser diferente. Aliás, no dia de Epifania, a palavra Epifania significa manifestação de Deus. Deus se manifesta a nós. E eu acredito que Deus se manifesta a nós de diversas formas. Deus fala conosco através de diversas formas. Assim, Deus se manifestou para os magos no Oriente, primeiramente quando eles viram a estrela, quando eles viram o sinal lá no céu. Eles que eram estudiosos da estrela, viram a estrela no Oriente, e aí eles lembraram das profecias que diziam que quando a estrela apareceria, era porque o rei dos judeus estava para chegar, que o rei dos judeus havia nascido, o prometido, o Messias. E assim eles, guiados pelo sinal de Deus, pela estrela, foram até Jerusalém. Mas por que eles não foram para Belém primeiro? Temos dois motivos que podemos pensar. Primeiro, Jerusalém era a capital do reino. E era lá que provavelmente
então o rei deveria estar, o rei deveria nascer. E também a profecia de Isaías que nós lemos antes diz que de Jerusalém, sobre Jerusalém, apareceria a luz, né? Sobre Jerusalém apareceria a luz e viriam adorar então a Jesus. E aí eles foram até Jerusalém, chegaram lá, viram que no palácio não havia o verdadeiro rei, mas um outro rei, um falso rei. Olharam, interpretaram, viram que ele não era o rei menino que havia nascido. Chegaram para Herodes e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aí Herodes se alarmou, chamou os mestres da lei, os escribas, os sacerdotes, e começou a perguntar para eles: onde que o Messias, o Cristo, deve nascer? E aí os estudiosos, através das leituras das profecias, falaram: o prometido vai nascer em Belém, como está escrito por intermédio do profeta Miqueias: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Veja, os magos receberam o sinal, mas o sinal que eles receberam estava conectado com a palavra de Deus. E Deus fala por eles e para eles dizendo: vocês receberam o sinal, mas o menino vai nascer em Belém, não em Jerusalém, e sim em Belém. Deus falou com eles através da palavra, primeiro pelo sinal, depois por meio da palavra. E assim eles saíram, novamente a estrela, eles viram, a estrela os precedia, foram até Belém, até que a estrela parou sobre onde estava o menino. Vendo eles o sinal, a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Através da estrela, do sinal de Deus, eles foram guiados. Primeiramente até Jerusalém, mas a palavra de Deus os guiou no caminho certo, dizendo que era para Jesus nascer em Belém. E assim eles foram até lá, guiados pela estrela, pelo sinal de Deus, até onde Jesus estava. Ficaram muito alegres, felizes e adoraram a Jesus, lhe ofertando presentes. E aí Deus fala de novo com eles, dizendo por sonhos, uma outra maneira que Deus também se manifesta, através de sonhos. Ele diz, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Como que Deus fala conosco hoje? Como Deus se manifesta a nós hoje? De diversas formas. Mas a principal delas, a principal maneira que Deus se manifesta é através do próprio Jesus Cristo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Vimos tudo acontecendo. Não era apenas um sinal de Deus, mas era o próprio Deus
se manifestando aos seres humanos. O próprio Deus querendo conduzir a vida do ser humano através de Jesus Cristo. Independentemente se você acredita ou não em sinais, se você acredita ou não que Deus fala ou não abertamente com a gente, independentemente de tudo isso, eu digo uma coisa: em 2023, quando situações difíceis vierem acontecer na vida de vocês, e virão, quando vocês não souberem que caminho tomar, o que fazer, mediante alguma situação difícil, fale com Deus em oração. Peça para que Ele guie a sua vida. E com certeza Ele vai fazer isso. Peça para que Ele guie você no caminho certo. Mas não esqueça de uma coisa: Deus se manifesta claramente através da sua palavra. Ele pode até mesmo enviar sinais para nós, como Ele fez com os magos. Mas o que ajudou os magos a chegarem até Jesus foi a própria palavra, dizendo que o menino nasceria em Belém e não em Jerusalém. Assim Deus fala conosco através da sua palavra. Assim Ele falou comigo, dizendo: não, você tem seus planos. Você pode traçar os seus planos para 2023, as suas metas, os seus objetivos. Mas sou eu quem guio e quem dirijo a sua vida. Assim Deus falou comigo, através da sua palavra, colocando pessoas na minha vida, em momentos que eu nem imaginaria. Assim Deus fala conosco hoje. Assim Deus se manifesta para nós hoje. Deus se manifesta especialmente aqui. Por isso não deixe de guiar e orientar a sua vida pelos ensinamentos, pelo caminho que Deus tem traçado na sua palavra. Nós, provavelmente, como eu disse antes, teremos situações difíceis. Mas, se Deus estiver guiando a nossa vida, independentemente da decisão que tomarmos, se Deus está guiando, nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho correto, o caminho de Jesus Cristo. Por mais que a gente tente traçar os nossos planos, deixe-se ficar no caminho certo, no caminho de Deus, no caminho de Cristo Jesus. O resto acontecerá. Busque a Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, peça ajuda a Ele, ore, que Deus com certeza vai guiar a tua vida nesse ano, tanto em momentos bons como em momentos ruins. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você crê em Deus, saiba disso. Todas as coisas, até mesmo aquelas coisas que são as difíceis, de a gente às vezes pensar: Deus, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo na minha vida? Mas saiba que é Deus guiando a gente no caminho certo, no rumo certo, no caminho da salvação, no caminho de Cristo Jesus. Assim como Ele fez com os magos, que guiou eles pela estrela, pela luz, até o menino Jesus. Assim Deus também ilumina o nosso caminho e nos guia até Jesus Cristo. Que Ele possa guiar vocês por este ano de 2023, não somente este ano, mas para todo sempre. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal. E o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós.
Tenham todos uma ótima semana.